chegamos, um ótimo dia para você. Hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2025. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Gov, na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu e meus colegas estaremos na companhia do ministro dos Transportes, Renan Filho. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, vamos lá, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir de graça pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, desde a última sexta-feira está em vigor um piso mínimo para o frete do transporte rodoviário de cargas. Reivindicação antiga dos caminhoneiros, a MP estabelece um pacote de medidas para reforçar a fiscalização e punir empresas que pagarem abaixo do valor mínimo estabelecido. O objetivo, segundo o governo, é garantir maior previsibilidade de renda aos caminhoneiros autônomos e reduzir também as distorções no mercado de transporte de cargas. Hoje também vamos trazer aí as atualizações da CNH do Brasil, enfim, assuntos não nos faltam nessa conversa com Renan Filho. Mais uma vez, obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Obrigado, Karine. Um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez conversando sobre investimentos no Brasil, agora também sobre a questão dos caminhoneiros, sobre a CNH, o Ministério dos Transportes, com ações em todas as partes do país. É isso, vamos falar bastante. Eu já quero começar, ministro, lhe perguntando o seguinte: a gente está aí com essa crise toda no Oriente Médio, escassez de combustível no mundo todo. O diesel é um combustível aí que a gente já está sentindo a falta dele, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E aí eu quero saber se essa escassez de diesel e a MP agora que estabelece um piso mínimo, isso pode ser usado como desculpa para que o piso não seja respeitado, ministro? Não poderá ser usado como desculpa. Nós vamos, por meio da MP, conseguir fiscalizar 100% dos fretes no país e o piso mínimo será cumprido. É uma demanda dos caminhoneiros, é lei no Brasil desde 2018, uma lei que não era cumprida. Sabe que tem lei que o poder econômico, o domínio econômico teima em não cumprir. E o piso mínimo do frete, para fazer uma comparação para quem nos ouve, Karine, para você também, é mais ou menos como o salário mínimo. Se você perguntar se todo mundo gostaria de pagar salário mínimo, tem gente que não gostaria, que queria pagar menos. Tem gente que diz assim, eu gero muito emprego, podia pagar menos. No começo da implantação do salário mínimo era assim. E o peso mínimo do frete, ele é uma espécie de salário mínimo para o proprietário de um caminhão que deseja alugar o seu caminhão, fretar o seu caminhão. E isso, obviamente, tem gente que não quer pagar. Tem gente que não quer pagar. E não pagar significa impor ao caminhoneiro, por regras de mercado, por imposição de mercado, um recebimento de um frete menor do que o custo. Então, mesmo que o diesel aumente de preço por conta dessas questões da guerra do Irã com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com o Irã, nós vamos atualizar a tabela do frete, porque o preço do frete mínimo, ele é exatamente a cobertura dos custos do frete. Então, se qualquer custo elevar, a gente precisa elevar também o preço mínimo do frete. E ele será integralmente cumprido. E eu queria comunicar aqui em primeira mão que as grandes companhias do Brasil, algumas que não cumpriam frete, eu tive até que divulgar o nome delas, para que elas sintam o constrangimento do país saber que ela não paga. Porque uma coisa é ela não pagar, outra coisa é o cidadão saber que ela não paga. Nós divulgamos os nomes delas.
algumas, né, as 5 maiores não pagadoras de frete no país, mais autuadas pela fiscalização, e a maior parte delas já anunciou que vai cumprir a tabela do frete, porque é mais caro para essas grandes companhias o dano de imagem, aquilo que gera o não cumprimento da tabela. Então a MP foi muito importante, porque o governo elencou novas ferramentas para fiscalizar o cumprimento do preço mínimo do frete. E com o preço mínimo do frete cumprido, melhora a vida do caminhoneiro, sobretudo o autônomo, principalmente o pequeno, aquele que na negociação com a grande empresa, que ele transporta a carga daquela grande empresa, ele não tinha poder de barganha. Com o preço mínimo, abaixo daquilo, não pode mais. Ministro, só para a gente falar aqui sobre isso rapidinho, já passar a conversar com as rádios, eu queria que o senhor, ainda falando de fiscalização, explicasse esse código identificador de operação de transporte. Isso é uma novidade? Isso é uma novidade, exigi-lo para todos os fretes. Isso é o CIOT. Com esse código do CIOT, nós vamos fiscalizar cada frete. E se aquele frete, na hora de entrar no sistema, no CIOT, for abaixo da tabela mínima, nós não vamos permitir que o transportador emita o documento, o registro, o CIOT, e sem o CIOT ele não trafega. Porque é mais ou menos como uma carga trafegar sem nota fiscal. Ah, perfeito. Se ela for parada numa fiscalização, sem a nota fiscal, a mercadoria é apreendida. Ninguém transporta mais no Brasil sem nota. Isso no passado até acontecia. Hoje em dia a própria nota é eletrônica e o CIOT também. Isso é que vai permitir uma malha fina para que a gente fiscalize todos os fretes no Brasil e a partir daí desestimule aqueles que teimavam a contratar frete abaixo do preço mínimo, ou seja, impondo ao caminhoneiro um valor de frete menor do que o custo que o cara tem. Porque assim, Karine, às vezes a gente fala assim tecnicamente, mas o que é um frete? Um frete é assim, é o caminhão do cidadão, que ele comprou, não foi de graça, ele comprou. Aí ele resolve fazer um frete da cidade dele, por exemplo, para São Paulo, para facilitar. Esse frete, vai lá uma empresa e deseja pagar 10 mil reais, por exemplo. Se 10 mil for abaixo da tabela do preço mínimo, ele não vai conseguir emitir o CIOT. Perfeito. Às vezes o cara está com o caminhão parado, não ia viajar naqueles próximos dias, e aí aparece um frete abaixo. Isso leva a capacidade de negociação para o chão. Então agora, não pode pagar menos do que o preço mínimo do frete. Então isso ajuda toda a categoria ao valorizar, ao estabelecer um preço mínimo. Isso acontece em várias áreas da economia. Eu citei o salário mínimo, mas, por exemplo, na agricultura, vários produtos também têm preço mínimo, abaixo do qual, se o produtor produz aquele produto e o mercado o precifica abaixo do preço mínimo, ele tem um piso para vender aquele produto ao próprio governo. Certo. Então isso ajuda o preço do produto não cair tão baixo ao ponto de não compensar a própria produção. O mesmo raciocínio foi feito agora para a tabela do frete. Isso já tinha sido uma conquista dos caminhoneiros brasileiros, pessoal, em 2018, mas de lá para cá, ainda cerca de 20% das empresas não cumpriam o preço mínimo. Isso atrapalhava muito a vida de muitos caminhoneiros no Brasil, desestimulava, sucateava a frota, porque o cara estava vendendo o frete abaixo do custo, então isso não permitia a manutenção do caminhão, o sustento da própria família do caminhoneiro. Então isso tudo reunidamente nos levou a editar uma medida provisória para dizer, acabou. Agora não mais. Agora quem contrata frete vai ter que pagar o preço mínimo do frete. Isso foi muito importante porque inclusive desestimulou um movimento nacional de greve. Sim. Que é uma coisa de um custo imenso para o Brasil, ruim para todos, inclusive para os próprios caminhoneiros. Ele só chega nesse ponto quando ele está sem alternativa. Ele já não tem mais o que fazer. Então, esse diálogo do governo, essa proximidade, eu próprio me empenhei pessoalmente, nós conseguimos frear esse movimento aí que estava tomando conta do Brasil, sobretudo por conta também desse cenário internacional de alta dos custos dos transportes, especialmente a alta do custo do diesel.
Ainda vamos falar bastante sobre a MP hoje, mas eu quero dar oportunidade para os colegas. Portanto, ministro, vamos começar a viajar o país? Vamos embora? Bora. Então, bora. Vamos direto a Belo Horizonte. Vamos lá para a Rádio Band News, porque o Pablo Nogueira está nessa manhã com a gente. Oi, Pablo. Bem-vindo. Um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Prazer falar com vocês. Ministro, queria começar falando um pouco sobre a questão do diesel, né? Em relação à proposta do governo de redução, de zerar o ICMS dos estados. Uma proposta que, inclusive, o Bolsonaro, no governo passado, também propôs. Ontem, aqui em Belo Horizonte, em entrevista ao jornal O Tempo, o novo governador de Minas, Matheus Simões, classificou essa proposta como estúpida. Queria saber do senhor, então, sobre as expectativas do governo em relação à aprovação dessa medida, né, pelo CONFAZ essa semana, diante dessa resistência do governador de Minas e também de outros governadores também. Olha, você fez aí uma comparação da atuação do governo Lula com o Bolsonaro. O Lula propôs, o Bolsonaro, ao estilo próprio, impôs. E se o Matheus Simões, aí, que assumiu recentemente o governo, antes de ser governador, tinha sido vereador aí em Minas Gerais, e agora está enfrentando o desafio de ser direto governador, não é mole para o Matheus, ele não tem muita familiaridade com tudo que está acontecendo. Se ele disse que a medida é estúpida, estúpida mesmo é a imposição dela, não o diálogo. O diálogo que está sendo feito com o CONFAZ é um diálogo a fim de todos colaborarem, porque nós vivemos numa federação, Pablo. E numa federação, obviamente, a união, né? A união, o termo é união por isso. Não é união à toa. A União, que é o governo federal, que representa, ela tem responsabilidades. Mas, obviamente, os maiores tributos em combustíveis são dos estados. Eu falo isso porque eu já fui governador 2 vezes. Eu conheço bem. Então, o que o presidente está dizendo é, olha, eu não vou impor nada igual o Bolsonaro fez. O Bolsonaro aprovou uma lei no Congresso Federal tratando de tributo estadual. Isso não pode. Isso sim é estupidez. É intolerância. Comportamento diferente do que está sendo feito agora. Agora o governo está dialogando, dizendo, olha, vamos colaborar para baixar o tributo, porque essa guerra que está havendo dos Estados Unidos com o Irã elevou o preço no mundo inteiro. E veja que o Brasil sofre menos do que outros países, porque nós somos grandes produtores de petróleo. A gente até exporta óleo bruto, enquanto a maior parte do mundo é importador. Tem saldo negativo na conta petróleo. O Brasil tem saldo positivo na conta petróleo. A gente ainda importa diesel, ainda importa gasolina, porque a gente refina pouco. Isso é uma coisa que até tem que mudar no Brasil. O Brasil tem que refinar 100% do óleo diesel e da gasolina. Muita gente no mercado acha que não. Uma guerra dessa, obviamente, mostra que sim. Porque a gente produz o óleo bruto, manda o óleo bruto para fora e tem que comprar óleo diesel refinado. Ora, a gente precisa ampliar a capacidade de refino do país, dado que nós somos grandes produtores e temos uma companhia que dá 100 bi de lucro, às vezes por ano, como está dando agora a Petrobras. Então, essa avaliação do governador de Minas, ela é muito equivocada, sobretudo porque ele não conhece o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Estupidez é o que foi feito no passado. Esse é um exemplo de estupidez, mas se você quiser, Pablo, a gente tem vários outros, como, por exemplo, não comprar vacina para as pessoas, desestimular o uso de máscara, enfrentar a pandemia na contramão do mundo. Foi uma outra estupidez que eu estou só lembrando aqui para demonstrar. Então, eu acho que agora os governos dos estados, o que eles precisam fazer é dizer o seguinte, olha, a gente não queria colaborar assim, a gente topa colaborar dessa outra maneira, mas não fazer o diálogo apenas para não perder a arrecadação, isso não é correto, porque antes o Bolsonaro impôs a perda dos estados. Eu não sei se você lembra, Pablo, mas quando o presidente assumiu a presidência da República, inclusive ele teve que compensar os estados, porque as finanças estavam indo à bancarrota. Agora não é esse o procedimento. Agora é um procedimento de diálogo, de proposta e de demonstrar que numa federação todo mundo pode participar. Ministro, vamos ao Rio Grande do Sul, vamos embora lá para Porto Alegre. Quero dar boas-vindas aqui para a Rádio Gaúcha. Oi, Matheus Chu, um ótimo dia para você, meu amigo.
Obrigado, Karine. Bom dia ao ministro Renan Filho. Ministro, a situação sobre o fornecimento de diesel é diferente no Brasil, como a Karine destacou aí na abertura do programa. No Rio Grande do Sul, nós temos um problema mais grave de escassez do combustível. É época de colheita, no campo tem muitos tratores e caminhões parados por falta de diesel, e a Federação dos Municípios fez um levantamento nessa semana que apontou que 146 prefeituras, isso é 1/3 mais ou menos do total de municípios do Rio Grande do Sul, tem problemas também no fornecimento. Isso já afeta transporte escolar, afeta serviços, né, prestados pelas prefeituras no interior. O governo conseguiu identificar o motivo dessa falta do diesel e o que está fazendo para resolver, né, esse problema de fornecimento? O motivo, Matheus, ele é muito simples. Quando o diesel sobe muito de preço e tem uma perspectiva de subir mais adiante, aqueles que vendem diesel desejam aguardar a subida do preço para ganhar mais dinheiro. É especulação. É assim que o mercado sempre age. Vamos imaginar que você vendesse diesel e você tivesse vendendo um litro de óleo diesel agora por 5. Só para dar um exemplo de um número redondo. Se você tiver certeza que a semana que vem vai ser 6, você segura um pouquinho para vender o seu diesel a 6. É assim que todo mundo age no mercado. E essa especulação, ela coloca nas pontas do sistema menos diesel. Porque o diesel chega por um local. Ou é produzido num local. Depois ele tem que ser distribuído nacionalmente. E nas pontas do sistema é onde mais sofre. Por isso o Rio Grande do Sul sofre um pouco mais, por isso obviamente é mais difícil nos limites da Amazônia, porque são as pontas do país para onde o diesel tem que ser distribuído dos grandes centros produtores, ou de refino nacional, ou os grandes portos de importação de combustível do exterior. Então essa especulação ela também está sendo combatida. Combatida como? Com polícia mesmo, porque isso não pode ser feito levando um dano à sociedade. Porque você imagina, como você colocou, o estudante que está com alguma dificuldade para ir à escola, porque o sujeito está especulando com o preço do diesel e quer ganhar mais dinheiro. Isso é uma coisa não aceitável, porque obviamente o mercado, o empreendedor sempre deve buscar o maior lucro para ele, para que ele possa reinvestir, para que o negócio dele possa prosperar, desde que lucro não signifique redução da qualidade de vida das pessoas. Então, obviamente, isso é um problema internacional no momento. Outra coisa, por exemplo, imagina, um cara vem com um navio de petróleo no meio da rota. E no meio do caminho, como está faltando petróleo no mundo inteiro, ele recebe uma ligação. Olha, desvia a rota, porque o cara está pagando 20% a mais no teu navio. E aí o navio que ia para um local, entrega em outro. Então esse tipo de coisa, só para fazer uma analogia, isso quando a pandemia apertou, todo mundo se lembra disso. Você lembra que faltou máscara? A máscara vinha da China. Só a China tinha cadeia produtiva para suportar a pandemia. Máscara no Brasil não tinha mais. Eu era governador, eu tive que apreender as máscaras de todas as farmácias do estado, porque os comerciantes não queriam vender, porque eles queriam ganhar mais na semana seguinte. Então, assim, isso pode ser feito no momento de calamidade? Obviamente não. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Falta diesel, o cara que tem quer vender mais caro, quer esperar o preço melhorar. Então isso não é admitido pelo governo, está sendo combatido com polícia. O governo, além disso, já estimulou a Petrobras a ampliar o refino, ampliar a distribuição, fazer leilões para a própria Petrobras também não querer ganhar mais, porque a Petrobras é uma empresa que o governo é acionista majoritário, mas também tem sócios privados no mercado, e essas pessoas não querem. O cara que tem a ação da empresa, ele quer que a empresa venda mais caro, mas desde que, obviamente, a empresa mantenha a oferta de litros de óleo diesel por semana. O governo está acompanhando isso. Ministro, de Porto Alegre, a gente vai agora lá para Mato Grosso. Vamos a Cuiabá, o portal Primeira Página. Gabi Braz está com a gente hoje também. Oi, Gabi, bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. Ministro,
Eu queria falar sobre a medida provisória, né? Na prática, assim, o governo enxerga um possível efeito em cadeia desse novo piso em relação ao valor do produto final aos consumidores. Se isso pode gerar algum problema, alguma desestabilização nesse processo. Não, Gabi, excelente pergunta, Gabi Braz. Como o frete, Karine, ele é um preço, se o frete sobe, em tese, isso que a Gabi está falando pode acontecer, aumentar o produto na ponta. Qual é o problema, Gabi? É que grandes companhias não pagavam o preço mínimo do frete para ampliar o lucro. Não vira preço, vira lucro da grande companhia. Então, assim, companhias como na área da celulose, empresa de bebida, empresa de distribuição de proteína animal que leva... o Brasil é um dos grandes exportadores de frango, por exemplo, do mundo. Essas grandes empresas, elas não botam isso no preço, porque ela não consegue. Imagina o cara aumentar o preço da cerveja, aumentar o preço do frango. Ela aumentava era a margem, ela esmaga o caminhoneiro, porque ela é grande contratante. Imagina uma cervejaria, o que ela distribui de bebida. Ela esmaga o preço do caminhoneiro para aumentar a margem dela. Agora nós vamos dizer, rapaz, você pode aumentar a sua margem de qualquer maneira, reduza o seu custo em outra parte, mas no caminhoneiro não. Porque se você pagar abaixo do preço mínimo, isso dificulta a vida do cara, sucateia a frota, atrapalha o país no futuro. Então, assim, nós vamos fiscalizar. Esse argumento também é do salário mínimo, viu, Gabi? Eles também dizem assim, quando aumenta o salário mínimo, isso vira preço. Ora, salário mínimo é o mínimo da subsistência do cidadão. Se não tiver o mínimo, ele quer pagar R$500 para as pessoas. Essa é que é a grande verdade. Então tem que haver um equilíbrio entre o salário que a pessoa ganha, o frete que o caminhoneiro, que só tem um caminhão, recebe, e a grande companhia. Ele fica tentando agora falar, olha, isso aí pode aumentar preço. Não, não vai aumentar preço, porque ele transforma o esmagamento do caminhoneiro em margem de lucro. O que vai acontecer agora é dizer o seguinte, olha, há no Brasil um preço mínimo. Você não pode contratar abaixo disso, porque o caminhoneiro também é importante. Não é só você que é importante. O caminhoneiro do Brasil também é importante. Assim como o trabalhador que ganha salário mínimo é importante. Aliás, graças a Deus no Brasil, tá difícil para achar um trabalhador que ganha salário mínimo. Porque as companhias não encontram em todas as partes, Karine, mais. O que acontece? As pessoas estão ganhando mais. Mas se você tirar o salário mínimo, o que acontece? Tem gente que vai pagar abaixo disso, porque não tem mais lei. Então, por isso que a lei do piso mínimo do frete é tão importante. Isso que o ministro está falando, a gente vê muito também no debate da jornada 6x1, né, ministro? O povo fala, se reduzir a jornada, vai aumentar preço e tal, mas vai ganhar produtividade, né? Essa coisa do preço a gente sabe que não existe, né? É só olhar você aqui, como você trabalha feliz. Quem trabalha feliz, cara, produz que nem vê. Quem trabalha triste, passa o dia inteiro e não produz nada. Eu acho que, poxa, quem foi estudante e sabe, aquele dia, sabe que você tá sem cabeça para ler uma página, você começa a página, no meio você já esqueceu o início, quando você chega no final você não lembra nem o que leu. Então isso é produtividade. Quando você tá com a cabeça boa, focado, descansado, parece que é como o livro vira como se a sua avó estivesse contando uma história. Você vai memorizando tudo aquilo que está lendo. É isso aí, ministro. Vamos embora para Curitiba, vamos lá para o Paraná, vamos com o Portal RIC. Jorge de Souza está com a gente também. Oi, Jorge, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Um prazer estar com vocês. Minha pergunta, ministro, é sobre o pedágio Free Flow. O senhor participou do processo de concessão de diversas rodovias aqui no estado do Paraná, e as rodovias do lote 6, principalmente no oeste e também no sudoeste do estado, têm enfrentado essa polêmica desses pórticos, né, que fazem a cobrança eletrônica do pedágio. Nós recebemos diversas denúncias, por exemplo, de casos de cobrança dupla, pessoas que são cobradas em curtos trechos, e diversos deputados aqui do estado entraram com 2 ações na Justiça Federal para a suspensão desse pedágio. Até a ministra Gleisi Hoffmann também disse que vai tentar interceder junto à NTT por uma suspensão, por melhores condições. Eu gostaria de saber como o Ministério dos Transportes tem acompanhado essa situação que tem gerado dor de cabeça para diversas pessoas que trafegam nessas rodovias do lote 6 da concessão todos os dias.
Olha, o free flow ele é utilizado para baratear o preço para as pessoas. Se ele aumenta, dificulta, não tem sentido, tá errado. Não pode se implantar uma praça de free flow que capte toda hora o tráfego urbano das cidades. Então isso precisa ser olhado mesmo, porque da mesma maneira que eu falei agora do caminhoneiro, em um outro setor você também tem que proteger o mais fraco nessa relação. Então eu também defendo bom senso nisso. Agora, por outro lado, deixa eu te contar um raciocínio para que você perceba. Como é que fica uma passagem de ônibus? É um outro negócio, certo? Só que quando você isenta muita gente daquela passagem de ônibus, o que acontece com o cidadão que paga? Ele paga um preço maior. Você concorda? Porque tem a isenção disso, daquilo, que eu nem quero citar as isenções, porque são tantas isenções que tem no Brasil, até justas. Porque, por exemplo, vamos só dar um exemplo. Você isentar o idoso acima de 70 anos. Isso é justo? Poxa, sempre é. Desde que você também não pegue essa conta e você coloque para outras pessoas pagarem sem conversar com elas. Então, o que acontece com o pedágio? Um pouco a mesma coisa. Se todo mundo não passa na praça, o que acontece com quem passa? Tem que pagar o custo da rodovia. Se você... todo mundo passa a pagar, o preço cai para todo mundo. Obviamente, essa é a regra geral. Eu te coloquei dois lados de uma mesma moeda. A gente precisa fazer o equilíbrio. Agora, Jorge, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Tu é paranaense, tu sabe bem. Sabe o que foi caro no Paraná? O pedágio do passado. Porque a turma pagou, não levou as obras e... todo mundo sabe no que deu. Deu em corrupção, deu em um monte de rolo aí no Paraná e no final deu em derrubar as praças de pedágio na canetada. Isso resolveu o problema do Estado? Não, ao contrário, aprofundou o problema. Agora, nós fizemos um modelo novo, sem política, porque participou o governo federal e o governo do Estado. Eu até li na imprensa hoje que o governador Ratinho desistiu de disputar a presidência da República por questões locais daí. Mas assim, esse modelo não tem politização. Ele é um modelo técnico, certo? Tanto que foi feito por dois governos com vertentes diferentes, mas duas pessoas que você goste ou não delas... são pessoas pragmáticas e que fazem o que o Brasil precisa. O presidente Lula e o governador Ratinho. E eu fui o intermediário entre os dois para construir isso. Esse modelo, cara, levantou 100 bilhões de reais de investimento para o Paraná. Obras super importantes, como o contorno de Curitiba, estão em andamento a pleno vapor, como a descida da Serra de Paranaguá na BR-277, que está a pleno vapor o andamento da obra. No Oeste, não tinha duplicação da 277 ligando o Oeste até a cidade de Curitiba. Vai ter... na divisa do Brasil. O Oeste também tinha poucas ligações, certo? Então, todas essas obras estão elencadas. Serão 100 bilhões em obra. O Paraná vai se aproximar de São Paulo. Pagando quanto? A metade do que as pessoas pagaram da outra vez e levando a obra. Então, esse é que é o grande dado, Jorge. No passado, o paranaense pagou um pedágio que tinha aquela praça só fixa. Beleza. Mas foi 50% mais caro do que agora. E não levou a obra. Então agora, a gente derrubou tarifas. Isso aí todo mundo acompanhou ao longo desse ano. Derrubou tarifas com relação ao que era praticado no passado. E as pessoas estão levando a obra. Então tem um detalhe ou outro que precisa ser ajustado. E eu concordo contigo. E a gente tem que proteger sempre o mais frágil, certo? Dito isso, quando ficou mais caro? Lá atrás, com certeza, e do que o que a gente fez agora. Ao contrário, esse modelo do Paraná é referência para o Brasil. Referência para o Brasil. Governos com pensamentos diferentes, trabalhando juntos para prover a infraestrutura de um estado que precisa, que cresce muito, que tem muito caminhão. Quando a gente anda no Paraná...
Karine, a gente fica surpreso, aquele volume de caminhão numa pista simples, ou então numa pista dupla, mas que recebe a produção do estado inteiro, como por exemplo a descida da Serra de Paranaguá. Isso, obviamente, o Paraná não suportaria mais. Lá tem o segundo porto maior do Brasil, mas a infraestrutura perto do porto de Santos é uma distância absurda. Então imagina se Paranaguá se aproximar da infraestrutura de Santos. Obviamente o estado vai crescer muito mais. Então eu tenho me dedicado, conversei com a ministra Gleisi, tem outros parlamentares também que fazem algumas ressalvas, e eu acredito que as especificidades precisam ser tratadas e a gente proteger o modelo que dá certo e que é referência para o Brasil, porque aí a gente vai num caminho mais adequado. Mas muito obrigado pela pergunta, para me dar a oportunidade de falar sobre isso. Ministro, vamos embora agora para Goiânia, vamos lá para o jornal O Hoje. Luma Silveira está com a gente também. Oi, Luma, bem-vinda. Olá, obrigada. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. A minha pergunta é o seguinte: a Agência Nacional de Transportes Terrestres promete ampliar a fiscalização e exigir o CIOT, certo? Mas, historicamente, há falhas nesse controle. O que muda de fato para garantir que a regra vai sair do papel? O que muda é que o controle agora não terá falha. É bem simples, desse jeitinho assim. Eu tava olhando o seu rosto aqui, olhando você, caramba, fazer essa pergunta aqui. Não haverá falha, vou te contar por quê. Porque agora a gente vive em outro mundo, que é o seu mundo e o meu mundo. Não é o mundo da sua mãe e do seu pai, nem do meu pai e da minha mãe, nem o dos nossos avós. Hoje a fiscalização é diferente. Hoje tu compra Netflix pelo teu celular, recebe um boleto em casa e paga o streaming. Se você quiser ver um filme que não tem na Netflix, você vai pagar um outro. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Por que é tão mais fácil? Talvez você nunca tenha ido, mas a minha geração, que já tem esses cabelos brancos, apesar de eu ainda me sentir novinho, eu fui muito locar vídeo em locadora. Eu fui muitas vezes devolver o vídeo com a minha esposa. Você imagina, dia de domingo à noite, eu pegava um carro, saía de casa e ia devolver uma fita locada. Chegava lá, a mulher perguntava assim: o senhor rebobinou? Rebobinar significava voltar a fita para devolver ela para o outro assistir sem ter que voltar, no ponto. Essa palavra rebobinar foi aposentada. Então tenha certeza que a fiscalização hoje ela tem capacidade, tem sistema, tem inteligência artificial. A turma que fala isso é para dizer: olha, não vai dar para fiscalizar. Vai dar para fiscalizar. Por isso as grandes empresas já se posicionaram, por isso os caminhoneiros estão felizes. O CIOT, em alguns dias, com a adequação do sistema, vai barrar a contratação, que é o que você perguntou, de quem paga abaixo da tabela mínima do frete, e nós vamos garantir o cumprimento da tabela, porque o mundo mudou. E hoje a fiscalização é muito mais completa, muito mais ampla, e nós temos condição sim. O que eu mudei? Ao invés, Luma, obrigado pela sua pergunta. Ao invés, Karine, de eu ficar inventando roda, construindo um sistema, botando câmera nos lugares. Eu já tinha sido governador, como eu disse numa outra pergunta. E eu integrei os dados fiscais dos governos estaduais com o Ministério dos Transportes. Então eu vou fiscalizar o contratante de frete com base na informação fiscal que ele dá, na nota fiscal eletrônica. E também botar o CIOT para todo tipo de frete. Isso vai garantir uma fiscalização mais efetiva, mais tecnológica e que chega em todo mundo. Por isso eu fiz essa analogia com o mundo do passado. Hoje você assiste filme sem sair da sua casa. Eu, quando era jovem, de 18 anos, infelizmente perdia o meu fim de domingo indo devolver a fita rebobinada lá na 100% Vídeo, que era uma empresa que tinha aqui no Brasil. Tinha também a Blockbuster, que era um play internacional. Quebraram por quê? Porque veio o streaming. É assim, a fiscalização agora vai chegar na ponta. Não vou precisar mandar uma viatura, porque se precisasse mandar uma viatura ia ser igual você falou, não ia dar certo. Mas agora a fiscalização é eletrônica, por inteligência artificial, com foco em trilha. Então a gente vai chegar em todas as empresas. Ministro, vai doer no bolso também, né? De quem transformava preço do frete abaixo do custo mínimo em lucro, sim. Do cidadão, não, porque o empresário ficava com essa margem a mais. Por isso é que ele contratava o mais barato possível. Se a gente pensasse aqui na rádio, imagina que uma empresa diz assim: olha, como vocês não vendem anúncio, eu só te pago tanto.
Não, rapaz, mas esse tanto que tu me paga não dá nem para pagar a conta de energia lá da rádio. Aí o cara diz, rapaz, mas eu sou o único contratante, só te pago isso. Ou você vende anúncio, ou não vende nada. Então o caminhoneiro, muitas vezes, quando ele está no local, ele não pode mudar de cidade. Sim. Ele só tem aquele frete que está ofertado ali. Mas tem uma super grande companhia. Só te pago tanto, então deixa teu caminhão parado. Agora o tanto tem um preço mínimo. E a multa pode chegar a quanto? A multa pode... Antes a multa era só o dobro do custo. Multa baixa vira custo operacional. O cara paga que nem sente. Agora a multa pode, em caso de reincidência, de dolo, oscilar de 1 milhão até 10 milhões de reais. Então isso tem um poder, como a gente chama na teoria, dissuasório. Isso muda a decisão do cara que tomava a decisão de não pagar o preço mínimo do frete. Essa é uma diferença bem importante também. E se você chegou agora, fique com a gente. Este é o Bom Dia Ministro e hoje a gente recebe o ministro dos Transportes, Renan Filho. Estamos falando aqui de frete, piso dos caminhoneiros de frete. Vamos falar de muita coisa ainda, Carteira Nacional de Habilitação daqui a pouquinho. Mas eu vou chamar, ministro, Florianópolis, vou chamar Santa Catarina para falar com a gente. Portal ND+, Júlia Matos já está com a gente. Oi, Júlia, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Então, eu estou representando o portal ND+, que tem sede em Florianópolis, e a minha pergunta é justamente em relação à mobilidade que atravessa o nosso estado aqui de Santa Catarina. Nós temos alguns gargalos críticos da BR-101 em Santa Catarina, sendo um deles ali o trecho norte, que dá acesso a algum dos principais portos do nosso país, e também ali na região do Morro dos Cavalos. São trechos que vinham protagonizando uma busca por otimização contratual. Mais recentemente, foram encerradas as negociações no âmbito do TCU, o que deixou algumas incertezas em relação a futuros investimentos na rodovia. Em comunicado, o Ministério dos Transportes se comprometeu a mitigar as consequências dessa decisão. Então, a minha pergunta para o ministro é quais planos alternativos nós podemos esperar para que diminua as consequências, os impactos dessa falta de acordo. Obrigada, ministro. Eu que agradeço, Júlia. Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço em todo mundo aí de Florianópolis e de Santa Catarina. Eu tenho estado sempre por aí conversando com vocês. Eu queria colocar que o que aconteceu? Houve um não entendimento entre a empresa e as negociações com o governo, porque há um contrato de concessão para o norte. Você sabe que lá já tem uma empresa concessionária que administra a rodovia há um tempo. E no Brasil a gente não pode quebrar contrato, eu não posso impor a minha vontade. A gente tem que negociar e achar um acordo. O que o Ministério resolveu fazer? Perseverar na discussão. Nós estamos perseverando no caminho de encontrar um entendimento com a companhia. Por quê? Porque a licitação que foi feita lá atrás, ela garante poucos investimentos e ainda falta 9 anos para o contrato. Ora, se já não aguenta agora, tá com dificuldade, porque não aguenta por quê? Porque é muito carro para pouca pista. Precisa fazer mais pista, mais acesso à cidade, desaceleração, viaduto que permita entrar direto e não parar num semáforo. Uma entrada que não entre em 90 graus na rodovia, porque isso desacelera o fluxo da rodovia inteira. Precisa de investimento. Investimento da ordem em cada trecho. Para o norte de Santa Catarina e para o sul, os 2 trechos precisam em torno de 10 bilhões de reais. 10 bilhões. O que a gente estava discutindo com a empresa? Olha, a gente amplia o prazo contratual, a gente estabelece uma nova tarifa e a gente estabelece as novas obras. Só que isso tem que ter um padrão, porque se eu estabelecesse uma tarifa muito cara para o povo de Santa Catarina, o problema seria outro. Você concorda? Então, não houve entendimento nesses parâmetros, mas nós vamos perseverar na discussão, porque eu também não posso quebrar o contrato e impor a minha vontade à empresa. Então, nós estamos discutindo porque a gente entende que precisa de investimentos. Vale dizer, Júlia, que outros governos do passado não enfrentaram esse desafio. Então, assim, o que nós estamos fazendo é enfrentar o desafio para garantir os investimentos. Já fizemos isso em outros estados do Brasil. Tá? Fizemos em São Paulo, fizemos no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, ou seja, estados até governados por governadores da oposição,
como é o caso de Santa Catarina, e eu sugiro a não politização. Porque toda vez que a gente politiza um tema técnico, um tema que precisa ter preço, obra, início de obra, fazer projeto, acontece o que acontece muito aí. Que aí, por exemplo, o governo do estado, ele vive politizando as coisas, mas não entrega nada. Aliás, eu até vi um vídeo do governador ontem, Jorginho Melo, dizendo que ia fazer a Via Mar, uma pista de 120 quilômetros, que ele nem começou. Ora, aí ele bota uma placa, uma IA, essa pista vai andar a 120. Aí eu olhei assim e disse, qual pista? Vai entregar quando? Começa quando? Então não tem nada, absolutamente nada. Mas tem a conversa de uma plaquinha de 120 quilômetros, que é para fazer um contraponto na outra que tem essas dificuldades que são decorrentes da necessidade de mais investimentos. Só que assim, o enfrentamento é com a mentira. O enfrentamento é só na retórica, não tem entrega. Então, por isso eu sugiro despolitizar para a gente ter entrega de verdade. A exemplo do que nós fizemos em todos os investimentos de Santa Catarina, de grande porte, que foram conduzidos pelo governo federal. Como eu disse aí, quando fui por aí, teve um barulho danado, né? Porque você pergunta, cadê as suas obras? Então, são essas. A grande obra dele é essa placa. Você vai andar a 120. Quando? Aí ele não sabe dizer não. Ele não sabe. Ele só está se preparando para o discurso da eleição desse ano, para tentar, de novo, aí concluo, jogar para frente, enganar. É o que a turma faz. Ministro, me ajuda, hein? Vamos fechar esse giro agora, a primeira rodada. Vamos lá para Imperatriz, no Maranhão. Vamos conversar com o portal Imperatriz Online, porque a Valéria Cristina está com a gente também. Valéria, um ótimo dia para você. Um ótimo dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, a minha pergunta é sobre a questão do diesel também envolvendo isso. Isso porque aqui no Maranhão o preço do diesel ele já chegou a quase R$8 em algumas regiões, em algumas cidades. Isso tem gerado bastante indignação. E esse aumento aconteceu, inclusive, antes do anúncio oficial da Petrobras. Então, isso acabou gerando um questionamento sobre a efetividade das fiscalizações. Então, com essa nova MP, como garantir que ela, de fato, vai ser cumprida com rigor e também garantir que não haja aí o que a imprensa e a população chama para cá de máfia do combustível, né? De se aproveitar dessa situação para aumentar os preços. Oi, Valéria. Muito obrigado pela pergunta. Um abraço em todo mundo de Imperatriz. Nos próximos dias eu vou estar por aí. E o Ministério também, para a gente começar a duplicação de Imperatriz até a Sailândia, que é uma obra muito importante, né? Que vocês certamente esperam bastante. Essa semana eu até falei com o prefeito de Imperatriz acerca do andamento das nossas obras por aí. Então eu queria mandar um abraço a todo mundo da cidade, porque essa é uma grande obra que o presidente Lula vai começar. A turma gostava de prometer no governo passado, mas nunca começava. Agora deixa eu te falar sobre fiscalização. A MP é para fiscalizar o preço mínimo do frete. É para ajudar o caminhoneiro a não receber um preço abaixo do mínimo. Essa outra fiscalização de posto de gasolina, quem faz é a ANP. No Brasil, quem faz é o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Petróleo. A máfia dos combustíveis, como você própria falou, ela é uma máfia complexa, porque o sujeito fica especulando. Ele tem diesel, tá com tanque de diesel no posto dele, o diesel sobe de preço, ele não tinha motivo, porque ele já pagou o diesel, mas ele sobe também para ganhar mais. Então isso é uma coisa muito complicada, que precisa ser coibida. Isso é caso de polícia, não é fiscalização administrativa. Isso é caso de polícia, é crime. Então, no Brasil, você já assistiu um monte de gente. Por exemplo, enquanto a gente está falando aqui, tem navio carregado de gasolina no oceano, preso pela polícia, porque o cara trazia navio sem pagar imposto. Então, assim, esse tipo de coisa acontece muito. E agora, com a guerra, aumenta a especulação. Eu fiz até uma analogia com a época da Covid, que não tinha máscara, lembra? Não. O cara que vendia máscara numa farmácia queria aumentar o preço da máscara para R$10. E a pessoa precisando usar máscara. Então, teve que haver um combate com polícia mesmo. Não é
não será feito por essa MP. A MP vai fiscalizar somente o preço mínimo do frete para garantir o caminhoneiro que ele não venda o seu frete abaixo daquele estabelecido, mas o governo federal está promovendo essa fiscalização. É uma coisa complexa, mas tem que ser feita com polícia também para desestimular esse tipo de ação. Ministro, quero aproveitar que a gente está falando com a Valéria aí de Imperatriz, lá no Maranhão, para a gente falar um pouco sobre a ponte JK, que foi aquela ponte que caiu, que ligava o Maranhão a Tocantins. E aí, essa semana circulou aí nas redes imagens, né? Circularam imagens da queda, do exato momento da queda, dos carros, né? Umas imagens assim de tirar o ar. E aí, ministro, a ponte foi reconstruída num tempo bem curto, acho que pela recorde, né? Um ano. Né? Pelo tempo que a gente acompanha aí as obras, o senhor esteve aqui falando disso. E aí também fica uma dúvida em relação às indenizações daquelas pessoas que faleceram, né, que estavam ali no exato momento. Vamos falar um pouquinho dessas indenizações? Elas estão sendo pagas? De quem é essa responsabilidade, ministro? Vamos falar, é muito importante isso, né? Todas as pessoas que sofreram com aquele desastre da ponte, elas têm direito a ser indenizadas e o governo defende o pagamento. Só que o pagamento precisa ser autorizado pelo Poder Judiciário. Tem um devido processo legal. Eu próprio tenho pedido celeridade, porque a gente deseja ressarcir, na medida das possibilidades, dos instrumentos legais, todas as famílias que foram afetadas, né? Nós já entregamos a ponte, que era o que precisava ser feito do ponto de vista da infraestrutura. E o ressarcimento, ele também precisa ser feito, e a gente está cobrando celeridade, agilidade do Poder Judiciário para fazer esse pagamento, porque essa questão ela precisa ter o devido processo legal. Sim. É diferente da própria obra, que o órgão é que paga, é que organiza, é que mede, é que contrata. Nesse caso, a gente precisa ter autorização do Poder Judiciário para estabelecer cada indenização à luz da legislação do Brasil. Mas nós estamos cobrando agilidade para a gente virar essa página, definitivamente, porque foi um fato muito grave e que o Brasil precisa dar a resposta mais ágil possível. A gente deu na reconstrução da ponte, sim, né? E a gente precisa também, aí o Estado de maneira mais ampla, com o Poder Judiciário inserido, garantir a indenização a todas as famílias. Eu sei que você é bom de corrida, hein? Vamos correr agora, porque a gente Bora. tem 7 rádios, uma segunda rodada. Os meus colegas vão me ajudar também com perguntas super diretas. Então vamos direto lá para Band News, para Belo Horizonte. Pablo Nogueira. Ministro, queria falar sobre a agenda da próxima semana. O senhor virá a Minas Gerais para poder assinar a ordem de serviço para a duplicação da 381. E qual que é o cronograma, ministro? Vou sim, né? Nós terminamos o projeto executivo agora da duplicação da saída de Belo Horizonte até Caeté, que será feita pelo DENIT. Nós vamos dar a ordem de serviço para a obra. E a expectativa é que essa obra dure entre 24 e 30 meses, né? Além disso, nós estamos duplicando a 381 no trecho da concessão. Na verdade, os projetos estão na fase de conclusão e agora em agosto o trecho concedido também será duplicado. Até Governador Valadares, de Caeté até Governador Valadares, estará 100% duplicado nos próximos anos. Será um grande avanço, porque essa rodovia, Karine, era conhecida como a rodovia da morte. E agora ela tem recebido muitos investimentos. E a saída de BH também será 100% recuperada. Além disso, vamos fazer o leilão no dia 31 da 116 de Governador Valadares até a divisa com a Bahia e dessa rodovia 116 até a cidade de Montes Claros, na BR-251. Uma agenda muito importante para Minas Gerais, que nós vamos materializar por aí no dia 30. Porto Alegre, Rádio Gaúcha, Matheus Chu. Ministro, eu quero saber como está o diálogo com os caminhoneiros para tentar evitar uma paralisação. Sei que nessa semana tem reunião prevista com o ministro Boulos. O senhor participa desta conversa?
e questiono sobre esse tema também, se as medidas já anunciadas são suficientes ou se o governo está trabalhando em novas medidas para atender aí as demandas dos motoristas. O diálogo está muito bom, né? Eles suspenderam o indicativo de greve na semana passada, eu tenho trabalhado, o Guilherme Boulos também vai conversar com eles, o governo tem muitas frentes, né? Porque, obviamente, esse tema ele é multidisciplinar, ele não diz respeito apenas a uma pasta, diz respeito a várias pastas, então, assim, o governo inteiro dialoga. Eu tenho dialogado muito pessoalmente porque sou ministro dos Transportes e já liderei essa medida provisória que foi o fato principal aí da negociação dos últimos dias. E nós temos sim outras medidas que estão em avaliação e eu queria destacar aqui que estou trabalhando para termos novidades com respeito à parada obrigatória de descanso dos caminhoneiros. Porque os caminhoneiros tinham um nível de planejamento antigamente e agora eles foram obrigados a parar mais na viagem com a nova lei que, na verdade, o Congresso votou uma lei e o Supremo tornou parte da lei inconstitucional. E isso obrigou uma viagem do caminhoneiro ter mais paradas. Então isso traz um grande problema, Karine. Você imagina, um caminhoneiro ele está voltando para casa, depois de ter feito um frete, voltando com entregue um outro, voltando para casa. Ele está 2 horas de casa, depois de estar 2 dias fora. Aí tem que parar. Aí ele obrigatoriamente tem que parar. Isso é muito difícil, por quê? Porque parar também não é de graça. Ele não tem onde parar em todo canto de graça. Às vezes ele tem que parar e dormir num local. Para dormir ali ele paga. Mas ele está 2 horas de casa. Poxa, cria um modelo que estabeleça alguns parâmetros que permita um planejamento maior, porque obviamente que a parada também é importante, porque o descanso é importante, ele garante segurança, o sono do caminhoneiro, mas assim, você não pode obrigar o caminhoneiro a parar depois de ter feito 2 dias de viagem ou 3, a 1h30 de casa, porque a esposa dele está esperando, a cabeça dele já está em casa, vai ser mais barato dormir em casa do que na rua. Então isso tudo é muito relevante. Esse é um ponto que nós estamos discutindo e eu espero ter avanços. Me ajuda, ministro. O portal Primeira Página, Cuiabá, Gabi Braz. Ministro, eu quero falar agora sobre a Ferrogrão, ferrovia que vem sendo prometida há quase uma década, né, para melhorar ali o transporte entre Mato Grosso e o Pará. Quero saber o que o governo vem fazendo para tirar essa obra do papel, se os produtores podem contar com a realização dessa obra e a que prazo, mais ou menos, estabelecido? O governo está trabalhando duramente, Gabi, para que o Supremo Tribunal Federal decida acerca da execução dessa obra, da possibilidade da execução dessa obra. Ela tem conflitos, foi questionada a legalidade dela no Supremo, já houve 2 votos, os 2 votos foram favoráveis à execução, assim como o governo tem defendido, e a gente espera a conclusão. Concluída a decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente pode aí avançar para começar a obra. Licitar para começar a obra. Essa obra é uma obra de interesse nacional, do PAC, que o presidente Lula deseja fazer, e assim que o Supremo Tribunal Federal decidir, nós estamos com o projeto pronto para a gente avançar com ela. Os 2 primeiros votos dos ministros Alexandre Moraes e Flávio Dino são favoráveis à execução da Ferrogrão. Então eu espero que decida o quanto antes para a gente tocar adiante, porque essa obra é importante para o Mato Grosso, para o Pará e para o Brasil todo. Curitiba, portal RIC, Jorge de Souza. Ministro, seguindo no tema de ferrovias, a nova concessão da Malha Sul, o ministro avalia que é possível colocar a Ferroeste dentro dessa concessão, possibilitando que o oeste do Paraná possa finalmente ter uma ligação com o Porto de Paranaguá? A Ferroeste, ela pode ser inserida ou não. A decisão que nós vamos tomar é uma decisão técnica que garanta a viabilidade dos 3 estados, ou conjuntamente ou separadamente. Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, na Malha Sul, verificando qual é a necessidade de complementação de cada estado. Cada estado tem a sua peculiaridade, um é mais rentável do que o outro pelas condições geográficas e de produção, né? Então a gente deseja fazer isso. A Malha Oeste, ela necessita de um investimento grande, porque ela é uma ferrovia greenfield. Então talvez ela não caiba toda nessa reorganização da Malha Sul,
Sul, que é uma ferrovia existente, mas a discussão ela está sendo feita e eu acredito que o estado do Paraná, de onde você nos pergunta, Jorge, é o estado dos 3 que tem o maior nível de viabilidade pela produção e pela importância do Porto de Paranaguá. Eu espero garantir aí ao longo desse ano a solução definitiva da Malha Sul. Está encerrando o contrato e a gente precisa garantir a solução para os 3 estados e o Ministério está trabalhando nisso. Goiânia, jornal O Hoje, Luma Silveira. Ministro, essa medida foi construída com os caminhoneiros ou é uma decisão do gabinete do governo Lula? Foi construída com os caminhoneiros, por isso é que eles estão aprovando. Toda vez que você faz as coisas sem ouvir o outro lado, a chance de erro é muito grande. A chance do diálogo ficar interrompido também. Não é só com caminhoneiro, é até entre pai e filho. Quando o pai quer que o filho faça as coisas, mas não conversa, é muito difícil que aconteça aquilo que ele espera, né? Quando ele não ouve também. Então, assim, no final de semana, Karina, eu estava até estudando com o meu filho e eu recebi um conselho da inteligência artificial que mesmo que talvez você não saiba uma questão de matemática, se só você pedir para que ele te explique como ele está raciocinando, mesmo que o pai não entenda, aquilo já ajuda muito o filho. Então, coisas como essa é que o governo precisa fazer. Ele precisa conversar com as pessoas. E nós conversamos. Por isso é que houve a desmobilização do próprio movimento de greve. Vamos seguir conversando essa semana e esperamos ter novas conquistas. Florianópolis, portal ND+, Júlia Matos. Ministro, ainda sobre a medida provisória de proteção aos caminhoneiros, foi dito que a reincidência do descumprimento do piso pode levar à suspensão definitiva do registro das empresas. O senhor poderia, por favor, detalhar quais critérios serão adotados para decidir por essa suspensão definitiva? Reincidência é cometer várias vezes o mesmo crime. Então, assim, uma coisa é você contratar o frete abaixo do preço mínimo uma vez. Você vai receber um alerta. A segunda vez, você vai receber um outro nível de alerta já mais forte. A terceira vez, um outro. Se o sujeito reincidir muito, ele transformar essa prática numa maneira de oprimir o caminhoneiro, ele vai ter o registro dele cancelado. Isso, Júlia, já existe em várias outras atividades. Por exemplo, se você monta um posto de gasolina, que nós estamos falando muito sobre eles aqui hoje, e você reiteradamente não paga tributo, não paga. A Secretaria da Fazenda vai lá. Você não paga de novo. Não paga. Tá burlando, uma hora ela lacra o posto. O sujeito não pode vender dessa maneira. Da mesma maneira, uma empresa que penaliza o caminhoneiro. Se ela faz, uma hora ela vai ser impedida de trabalhar. Por que isso é importante? Porque isso vai demonstrar ao cara que não faça assim. Não oprima o caminhoneiro, não negocie fora da regra lógica das coisas, porque isso vai impor uma sanção mais grave à sua companhia. Como não havia sanção, o sujeito fazia. Isso até no mundo de outros crimes, como por exemplo assim, se você comete um homicídio uma vez, já é uma pena grave. Se você comete 2 vezes, mais. Se você comete 3 vezes, muito mais. Porque isso é a maneira de desestimular aquele sujeito que é psicopata de cometer homicídios. Então, assim, é a mesma coisa, salvando as proporções, obviamente. Um é um crime contra a vida, o outro é um crime contra o preço mínimo do frete. Mas reincidência significa cometer o mesmo delito várias vezes. E agora ela será desestimulada com mais força. Maranhão, portal Imperatriz Online, Valéria Cristina. Ministro, o senhor falou agora há pouco sobre a questão da duplicação da BR-010. É uma obra muito esperada. E aí eu queria perguntar para o senhor se já tem uma data, uma estimativa de quando essa obra vai começar e também de tempo de conclusão, tendo em vista que a primeira etapa demorou bastante tempo e foi finalizada ano passado. Demorou bastante tempo, Valéria, antes de mim. Quando eu entrei, eu terminei e entreguei a obra. Mas por que demorou bastante tempo? Porque não tinha dinheiro. Obra que você não paga, isso é como na nossa casa. A gente até pode começar a fazer uma casa, mas se não pagar o pedreiro, se não comprar o tijolo, o cimento e a areia, a madeira, as portas, né, as telhas. Eu já morei numa cidade interior e eu conheço bem como é isso. O cara, quando vai cobrir a casa, ele tem que comprar a linha, o caibro, a telha,
contratar o carpinteiro para ajeitar o telhado. Aqui em Brasília a gente nem vê muito isso, porque é bem diferente a vida. Mas assim, a gente sabe como é que funciona. Então os caras não pagavam as obras. Então as obras se arrastavam e eles só mentiam. Então terminei a travessia de Imperatriz, você viu, fui aí entregar, né? E agora vamos começar de Imperatriz a Ceilândia. E a expectativa é uma obra de 3 anos, desde que o governo pague, desde que ande tudo certinho. E nós vamos publicar o edital de licitação agora em abril. É um sonho, tá? Não sei se você se lembra, eu fui lá, viu, Karine? Aí teve um cara que, num evento que eu fiz grande, um evento grande, quando eu fui de caminhão, de Brasília até Belém do Pará. Isso, aí pra COP. Aí passei lá na cidade dela, Imperatriz. Aí quando eu passei lá, eu tava fazendo um evento, aí um cara gritou assim: ô Renan, essa promessa aí é antiga. Eu disse: não, rapaz, antiga foi a promessa no governo passado. Os caras prometeram que iam fazer e não fizeram. A nossa agora, nós vamos fazer. Nós já entregamos essa e vamos fazer essa outra. Você pode até achar ruim, mas se você ficar achando muito ruim, você vai inchar assim, ó, e pocar pelas costas. Que é como a gente diz, pocar lá em Alagoas é estourar. Então assim, porque tem gente que torce contra. E a gente vai começar lançar o edital dessa obra em abril, para a gente começar ela em 26 e terminar em 3 anos, Valéria, porque vai ser muito importante. Eu rodei aí, você roda também. Você sabe o que significa enfrentar, dividir essa rodovia com os caminhões de celulose, de madeira, aí das empresas de madeira da região de Imperatriz e de Açailândia. Obviamente, não dá mais. Tem que duplicar. Ministro, estamos na retíssima final, encerramos aí o nosso giro com os portais e as rádios, mas da última vez que o senhor esteve aqui, nós falamos muito, quase que o programa inteiro sobre o quê? CNH do Brasil. CNH. Né? E aí a gente já tem quase 600 mil documentos emitidos. Queria que você fizesse um balancinho rapidamente pra gente, como é que tá? 600 mil documentos novos, mais de 1 milhão de carteiras renovadas sem custo e sem a pessoa precisar ir no Detran para o bom condutor, lembra? São temas muito relevantes. Sabe que assim, eu tenho muita familiaridade com imprensa. A gente vir dar uma entrevista dessa e ninguém falar da CNH, significa que não há problema. Que melhorou para as pessoas. O Maranhão mesmo tinha 70% dos proprietários de moto não tem CNH. Ou seja, você tem que baratear o preço da CNH para o sujeito poder tirar a CNH dele. Com a CNH R$ 3.500, o cara não tirava. Nós barateamos 70% o preço. Isso derrubou custos, facilitou a vida das pessoas, agilizou. Nós permitimos o curso ser feito direto no aplicativo. O cidadão agora não precisa obrigatoriamente ir na autoescola, ele continua tendo que passar na prova. Sim. Né? Mas o curso ele pode fazer à distância se ele desejar, e se ele conseguir passar na prova, ele segue adiante para as próximas etapas. A prova de direção, tiramos aquela indústria da reprovação, do sujeito fazer rampa sem necessidade, do sujeito fazer baliza e ele mora numa cidade do interior que não tem o trânsito, ou mesmo se ele morar em São Paulo, não é a baliza que demonstra que a pessoa sabe ou não dirigir. Obviamente, ela deve aprender baliza e continuará aprendendo, mas não precisa ser esse o foco da prova, porque se esse for o foco da prova, serve apenas para reprovar o cidadão, transformar o cidadão num adversário, perseguir o cidadão. E nós estamos transformando o cidadão num parceiro da melhoria do trânsito, habilitado primeiro, muita gente não tinha habilitação, com a queda do preço. E, além disso, facilitando essas etapas a fim de garantir um processo mais racional e trazendo para cá a experiência do mundo. Então, o CNH do Brasil é um grande sucesso. Aonde a gente anda no Brasil, Karine, até tá pintado nas paredes a marca. O cara abre ali, CNH do Brasil, porque aquilo simboliza para o cidadão que baixou o preço: venha cá que eu vou te ajudar a tirar a sua carteira. 600 mil pessoas já tiraram a carteira de dezembro para cá no novo modelo. Está representando um aumento de quase 40% a 50% no número de carteiras de habilitação emitidas, num país em que 20 milhões de brasileiros eram obrigados a dirigir sem carteira. Então, um grande sucesso. E o maior sucesso é a gente rodar o Brasil inteiro com perguntas e ninguém dizer assim: aquele programa da CNH não está funcionando. Verdade. Então isso é um sinal de sucesso grande. Ô ministro, quero já me despedindo, quero deixá-lo à vontade para fazer a sua despedida, mas
quero saber o seguinte, o senhor está deixando o governo, é um dos ministros que está saindo, e aí eu vi o senhor falando muito ao longo da entrevista, vai ter a licitação, vai ter leilão, ou seja, queria saber como é que está essa organização do Ministério dos Transportes para caminhar agora sem o senhor. Quais são as perspectivas de leilões? O que está organizado aí até o final do ano? Porque o povo pensa assim, o ministro Renan vai sair e agora parou. Não. Me diga aí. Eu vou sair, mas a equipe que está no Ministério dos Transportes vai permanecer e vai permanecer, sobretudo, a decisão do presidente Lula, que foi uma decisão de fortalecer investimentos, sim, de ampliar as concessões, de fazer programas que barateiem, que melhoram a vida do cidadão, como a CNH do Brasil, de defender o caminhoneiro agora com a MP do frete. Todas essas decisões, Karine, por mais que eu tenha trabalhado, me dedicado, eu tenho uma personalidade, um estilo, um jeito, né? Mas essas decisões são do presidente Lula. Foi ele que garantiu mais investimento ao Brasil, foi ele, por exemplo, assim, que entregou, eu trouxe até uma lista, nem tanta coisa lá, né? Mas assim, foi ele que entregou só essas obras, a adequação de Bom Jesus até a divisa da Bahia com Piauí na BR-135. Foi o presidente Lula que entregou a travessia de Tianguá, a construção da BR-235 na Bahia, de acesso à cidade de Campo Alegre de Lourdes. Foi o presidente Lula que retomou a duplicação entre Feira de Santana e Santa Bárbara na BR-116 e entregou. O viaduto do Mercado do Peixe, em Teresina, no Piauí, na BR-343. A pavimentação no Maranhão entre o Baú e a cidade de Timon, que é uma estrada nova, a BR-226, que era no Barro Histórica. Eu tive lá, o presidente Sarney disse que era 50 anos um sonho das pessoas que moram lá. Então você imagina isso tudo. A trincheira da ladeira do Uruguai, como eu disse, a primeira etapa da adequação da travessia de Imperatriz, que eu falei há pouco com ela, e agora a duplicação de Imperatriz a Sailândia. A BR-416 em Alagoas da Serra da Catita. A pavimentação da BR-135 de Cocos, é uma região super produtiva da Bahia no agro, até a divisa da Bahia com Minas Gerais. A ponte entre Ribeiro Gonçalves e Tasso Fragoso, na BR-330, entre o Piauí e o Maranhão. A ponte de Estreito, que nós falamos dela aqui. Sim. Que nós entregamos entre Estreito e Aguiarnópolis depois da tragédia que ocorreu. O início das operações da Ferrovia Transnordestina, que viveu 4 anos parada e está rodando. O contorno de Timon. Timon é uma grande cidade do Maranhão que fica na região metropolitana de Teresina, no Piauí. Mas assim, todo mundo tinha que passar dentro dela. Era uma confusão, caminhão. Aí nós fizemos um contorno, uma obra super importante, eu tive lá para entregar. A travessia de São Sebastião e Junqueiro, na BR-101 em Alagoas. A duplicação entre o acesso de Caucaia até o Porto de Pecém, na BR-222 no Ceará. Só para citar algumas entregas. E além disso, me permita, Karine, dizer que esse trabalho vai continuar porque essa é a decisão do presidente. Nós vamos, por exemplo, entregar a reconstrução integral em concreto da BR-135 no Maranhão, de Miranda do Norte a São Mateus. Está quase pronta essa obra, vai ser entregue agora em abril. A duplicação de Campina Grande até Farinha está andando muito bem, os viadutos de Campina estão prontos e a obra está seguindo. A entrega do viaduto da Toyota na BR-230 na cidade de Cabedelo, também pronta, vamos entregar em breve. Na BR-104 em Caruaru, nós duplicamos e concluímos a obra de Caruaru a Toritama, até a cidade de Pão de Açúcar, que é o polo de produção de confecção ali no estado de Pernambuco. A duplicação em Maruim, 8 quilômetros ali da saída de Aracaju em direção à divisa com Alagoas. Nós vamos concluir esse ano 100% da duplicação da 101 para o norte do estado de Sergipe, né? O contorno de Teresina, a primeira etapa na BR-343, também está em obra e vai ser concluído. E a pavimentação de Cocos a Carinhanha, também ali no oeste baiano. Além disso, só falando aqui para o Nordeste, nós conversamos com alguns estados hoje, mas olha, a qualidade da malha era 53% considerada boa no Nordeste. O presidente Lula entrega com 79,7%. Veja a melhoria da qualidade da malha do Nordeste. O ruim e péssimo era 21%.
caiu para 7%. Ou seja, o aumento do investimento aliado a essa política do diálogo, de proximidade que o presidente Lula sempre implanta na presidência é que garante o resultado do Ministério dos Transportes. E eu fico super honrado em ter tido a oportunidade de empunhar a bandeira da defesa dessa agenda, que é uma defesa fundamental para o desenvolvimento do país, a infraestrutura. Não tem país forte com infraestrutura fraca. Não tem. Aliás, você vê a guerra. A guerra, a discussão é um país dizendo eu vou destruir a infraestrutura do outro. E o outro diz assim, se destruir isso aí vai parar o mundo, né? Até o Donald Trump teve que recuar quando o Irã ameaçou atacar as infraestruturas. Essa é a demonstração da importância da infraestrutura. Não tem país forte sem infraestrutura. E o presidente Lula botou o Brasil em máxima de investimento histórico, tanto público quanto privado, e também no somatório dos dois. Investimentos públicos e privados, o Brasil está em máxima histórica, tanto em rodovia quanto em ferrovia. Isso é muito importante para o desenvolvimento do país, ajuda a gerar emprego. Então, Karine, nós até passamos um pouquinho de tempo, né? 1h10. Nós começamos 8h10, são 9h18. Exato. Eu tô até com a boca seca, eu acho que eu falei muitas palavras, mas são palavras assim, no final de gratidão ao presidente, a continuidade se dará no Ministério, nós teremos muitas entregas esse ano e eu tenho assim muita alegria de ter estruturado o trabalho até aqui e ter deixado parte dele pronto para que ele siga até o final do ano e a manutenção da equipe, a política de Estado dos órgãos e a decisão do presidente da República de garantir as condições para o Ministério dos Transportes avançar vão levar esse trabalho adiante, certamente. Ministro Renan, quero te agradecer aqui a parceria nessas 4 temporadas do Bom Dia Ministro. O ministro esteve aqui muitas vezes, desejo sucesso aí na sua caminhada esse ano, em 2026. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Um prazer participar do Bom Dia Ministro. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero sempre revê-los em próximas oportunidades. E é isso. Se você perdeu algum trecho dessa nossa entrevista de hoje com o ministro Renan e também quiser ver outras concedidas por ele aqui no Bom Dia Ministro, vai lá no nosso canal no YouTube, @canalgov, você vai recuperar tudo. Ou se você quiser o áudio, vai lá, radiogov.ebc.com.br, que recupera tudo. Eu sempre gosto de passar o Instagram do ministro Renan, porque lá tem muito conteúdo sobre as entregas, sobre o que o Ministério fez, tem feito. Então é o @RenanFilho. Você vai lá e acompanha tudo, não é isso, ministro? É isso aí. O Instagram é bom porque além de ver, além de ouvir, dá para ver as imagens das obras. Isso facilita muito a vida das pessoas. Com certeza. Obrigada pela companhia e a gente se vê. Tchau.